Isaías capítulo 43, versículos do 18 ao 19. Você sabe que essa é uma palavra, Orlando, irmãos, que eu gosto muito e que me segue em vários momentos da minha vida. Ela tem me seguido, sabe? Quando Deus quer falar comigo que Ele tem algo novo para mim, muitas vezes Ele usa essa palavra. E é uma palavra singular. Isaías 43, versículos 18 e 19. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Em outras traduções, não deveis ficar lembrando as coisas do passado. Nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Eis que eu estou fazendo coisas novas. Estão surgindo agora. E vós, não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, que palavra fantástica, amado filho, amada filha, para esse momento que nós estamos vivendo. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Eis que eu, Deus, estou fazendo coisas novas, estão surgindo agora, e vós não percebeis? Sabe, Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova, nosso pai fundador, que palavra proclamada é palavra concretizada. Então Deus está dizendo a você, você mesmo. Eis que eu estou fazendo coisas novas. Estão surgindo agora. Você não percebeu? Ou seja, por que você está olhando ainda para aquilo que é do passado? Por que você está olhando ainda para as portas que se fecharam? Você não viu que eu estou abrindo uma nova? Por que você está perdendo tempo com aquilo que é do passado? Por que você está trazendo para 2024 aquilo que não te construiu em 2023? Por que você está trazendo para 2024 aquilo que foi uma interposição entre você e Deus, entre você e sua intimidade com Deus? Por que você está trazendo para esse ano? Sabe? Deus está dizendo, já estão surgindo. Ele tem um tempo novo para você. E esse tempo novo começa agora. Tome posse no nome de Jesus. É uma realidade espiritual que o Senhor realiza. Mas veja bem, a minha reflexão hoje vai ser muito encarnada, muito pé no chão. Porque tem gente que acha, né, o ditado diz, brasileiro não desiste nunca, né? Nunca perde a esperança. Tem gente que acha que quando chega no final do ano acontece uma magia, né? E tudo muda. Não, as coisas mudam quando você muda. Deus tem algo novo, óbvio, mas você precisa querer esse novo, você precisa buscar esse novo, você precisa se abrir para esse novo. Você, amado filho, amada filha, precisa se colocar debaixo da bênção. Olha, imagina se você tivesse, essa analogia eu acho que ela é muito preciosa para esse momento. Imagina se você tivesse num calor de 40 graus, como o que estava fazendo aqui em Cachoeira Paulista há poucos dias. Aqui o padre usa blazer porque no estúdio tem muito ar-condicionado, mas esfria. Mas está muito quente na região aqui. Talvez onde você mora também. Imagina você num calor de 40 graus. E de repente você acha aquela cachoeira dos sonhos. Nossa, aquela água límpida, cristalina, fresquinha. Aí um amigo seu vai e entra debaixo da cachoeira, mergulha, se refresca. Seu filho entra, seu vizinho entra. E você está vendo a cachoeira. Ela está ali. Mas você fica parado, imóvel. Você vai se refrescar? Você vai se beneficiar da hidratação da água ali na sua pele, nos seus poros? Se você ficar parado e não entrar debaixo da cachoeira, não se colocar na cachoeira, sob o influxo da cachoeira? Claro que não, você tem que se movimentar. A cachoeira está ali, ela está jorrando, o fluxo é contínuo, é constante. Mas você, amado, amada, precisa querer receber essas águas. Precisa querer estar debaixo daquela torrente. Assim também é essa palavra de hoje. Assim também é a graça de Deus. Não adianta só você pedir, Deus me dá um tempo novo. Ele já falou, já estão surgindo e vós não percebeis? Ou seja, se movimenta. Entra debaixo da cachoeira. Vou usar o pleonasmo clássico, né? Entra dentro, né? O pleonasmo não é gramaticalmente certo, mas só para enfatizar. Entra dentro da cachoeira. Entra. Está ali, a água está jorrando. Para que você está derretendo nesse calor? Então, é preciso, filho, filha, que nós façamos propósitos. Que eu e você, amado, amada, façamos de coração aberto, com seriedade, propósitos para esse novo ano.
para que nós entremos sob o influxo, adentremos o influxo das águas, estejamos debaixo da bênção, da promessa de Deus, sabe? Queira se movimentar em direção ao que Deus tem para você. Queira entrar debaixo dessa cachoeira. Então, tem alguns propósitos que eu quero propor para você. Parece até redundância, mas é verdade. Eu quero propor propósitos, para que você não faça como a maioria das pessoas. Eu fico admirado. Dia 1 e 2 de janeiro, todo mundo quer entrar na academia, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ler mais, todo mundo quer ser mais gentil. Dá 10 de janeiro, está todo mundo comendo igual um cachaço. Está todo mundo bebendo, está todo mundo voltando atrás do que prometeu. Não, não. É preciso fazer propósitos com Deus, pedindo a Ele a graça da fidelidade, porque a fidelidade também é um dom, né? Mas fazer propósitos com Deus, se esmerar, se esforçar, para que esses propósitos se concretizem, fazendo a nossa parte. Porque a parte de Deus Ele sempre faz, mas a gente precisa fazer propósito, planejar. Eu te faço uma pergunta: como que você quer estar em janeiro de 2025? Como você quer estar em janeiro de 2025? Como eu quero estar em janeiro de 2025? Sabe? Você só vai estar dessa forma se você hoje começar a cooperar com Deus. Se você começar a trabalhar. Eu quero chegar em 2025, Padre, olhando para trás e vendo que eu brinquei mais com os meus filhos, que eu dei mais atenção para as minhas crianças, que eu bebi menos, que eu tive mais autodomínio, que eu tive mais paciência, que eu fui um esposo melhor, uma esposa melhor, que eu fui mais atencioso, que eu perdi menos tempo, que eu fiz exercício físico, que eu li mais, eu aprendi mais. O que você aprendeu em 2023? Te pergunto. Quantas horas do seu ano você gastou nas redes sociais? Vendo o videozinho do TikTok, que não te leva a lugar nenhum. Olha, eu tenho certeza que se nós pudéssemos fazer as contas, concretamente, quantas horas nós gastamos nas redes sociais no ano passado, isso causaria uma decepção em muitos de nós, uma tristeza profunda, sabe? Então, como você quer estar em janeiro de 2025? Padre, eu quero estar mais magro, eu quero estar mais santo, eu quero estar mais inteligente. Então, caminhe, se proponha, faça propósitos, porque Deus tem esse algo novo, mas entre debaixo da cachoeira, entre debaixo da bênção, faça a sua parte. Então, o padre vai propor alguns propósitos, como eu disse. E eu gosto dessa palavra propósito, planejar, porque isso pressupõe, amado filho, amada filha, que a gente tem que se planejar e fazer um esforço. Porque hoje em dia o que eu mais encontro é pessoas que só querem colher, mas não querem plantar. Não adianta, você não vai colher resultado se você não viver o processo. Tem gente que reza um Pai Nosso, quer ficar rico, quer resolver todos os problemas. Não. É preciso ter uma vida com Deus. É preciso se esmerar, se esforçar, amado filho, amada filha. Então vamos lá para os propósitos que o padre quer propor para você. Primeiro propósito, nesse ano novo, veja bem, propósito é propósito. Define a meta e que se exploda o resto, como diz um amigo meu, né? Que se exploda o resto, você vai cumprir. Primeiro propósito, em 2024, nesse ano novo, tenha todos os dias um momento de Deus. Todos os dias o seu momento com Deus. Eu estou trabalhando muito, acorda mais cedo. Tira um tempo no almoço. Tira o tempo do carro, que você está indo para o trabalho para você rezar o terço. Deus precisa ter um momento na sua vida. Você precisa ter um momento com Deus. Porque, filho, filha, tudo isso que você está vivendo, essa correria para pagar a conta, para ter dinheiro, isso vai passar. E o que vai contar no final da vida é o amor que você dispensou para com as pessoas e a sua intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus, quem não tem um momento diário de oração, é uma pessoa cega na alma. É uma pessoa que não tem discernimento. É uma pessoa que não consegue entender o que é bom, o que é ruim. Fica cega na alma, sem discernimento. Quanta gente que a gente conhece, eu como padre tenho a oportunidade de conhecer muita gente assim, que você vê que a pessoa está cega. Ela não enxerga. Ela não enxerga o que está óbvio diante dela. Por quê? Porque quem não reza é cego. Cego espiritualmente, cego para os laços do mal. Às vezes está entregando o filho, a família de bandeja para o demônio, para o inimigo, e não vê, é cego. Então, propósito deste ano: tenha todos os dias o seu momento com Deus. E todos os dias quer dizer todos os dias.
Não abra mão disso. É questão de prioridade. Talvez você vai ter que deixar de ver um pouco aquela sua série para rezar mais, né? Talvez você vai ter que se disciplinar mais. Gente, o que mais impede o nosso progresso é a falta de disciplina. A disciplina é a mãe do progresso, é a mãe da eficácia. Padre Jonas nos ensinava na Canção Nova, sem disciplina não há santidade. Por quê? Porque quem não tem disciplina não reza direito, não dorme direito. A pessoa dorme muito tarde, aí não consegue acordar cedo para rezar, aí come em horário errado, aí perde muito tempo onde não deveria perder e não reza. Tenha o seu momento com Deus. Ponto. Discipline-se para isso. Primeira proposta de propósito para este ano novo. Segunda proposta, e essa é fantástica, por favor, leia mais. Leia. Sobretudo bons livros. Leia a vida dos santos, sabe? Isso, a leitura é muitíssimo importante. Nós estamos viciados no superficial. Gente, um bom livro faz tão bem para a nossa mente, desacelera o nosso cérebro dessa atividade, dessa hiperatividade cerebral, esse excesso de pensamento que está na base de vários transtornos ansiosos. Leia a vida dos santos. Esses tempos atrás eu li uma biografia do Padre Pio, que bem que me fez, meu Deus. Li biografia de São Basílio, li biografia de São João Maria Vianney, li biografia de São João Bosco, Dom Bosco. Nossa, faz muito bem. Livros ali, um pouco com a biografia de São Francisco de Assis. Li sobre Santo Tomás. Meu Deus, olha, um santo é o 5º evangelho. Eu digo para você, esse mundo está querendo cada vez mais nos roubar de Deus. É muita apelação para a sensualidade, para a depravação, para tudo que nos afasta de Deus. Ou você se determina a se encher do que é de Deus e fechar as portas para o que é do mundo, ou você não vai sair do lugar. Tem gente que começou 2023 e terminou sem sair do lugar, na vida espiritual, sem progresso. É preciso ler a palavra, é preciso ler Vida de Santos, é preciso ler livros também clássicos da literatura. Uma obra de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Sêneca, não é? Os gigantes da literatura mundial, Dostoiévski, o Leão Tolstói, isso também acrescenta. E tantos outros, né? Leia mais nesse ano. Ai, padre, eu não gosto. Olha, se eu for fazer só o que eu gosto, meu amigo, estou perdido. Quem quer crescer e ser abençoado por Deus e viver um tempo novo, tem que fazer o que é preciso, não o que gosta. Você não é um animal, desculpa a sinceridade, né? Dominado só por instinto. Você tem vontade, você tem mente, você tem inteligência, você tem alma. Leia mais. Terceiro propósito. Perca menos tempo. Foque-se no que é essencial. Santo Afonso dizia na missa esses dias, Santo Afonso, no seu livro De Considerazione, Consideração sobre a Morte, ele diz que um dos maiores pecados que a gente comete contra Deus é a perda de tempo. Quantas pessoas seriam mais santas se perdessem menos tempo na internet, nas fofocas, nas conversas frívolas, na jactância, que é esse desejo de falar de si, né? De promover o próprio ego, o próprio eu, de se elogiar. Foque-se no que é essencial. Fale quando tem que falar, reze, como que tem que comer, e não perca tempo. Faça o propósito de rezar mais. Eu não tenho tempo. Você tem tempo. Você tem que escolher o que você faz com ele. Talvez você trabalhe muito, eu entendo, você tem uma rotina desgastante, mas sempre cabe tempo para aquilo que é essencial. E às vezes precisa de um sacrifício. Teve momentos na minha vida que eu trabalhava numa empresa de elevadores lá no Paraná. Eu lembro, eu era do gurizão, adolescente, jovem, tinha saído já daquela vida errada que eu vivia. E eu comecei a entender que eu precisava ler, que eu precisava rezar mais. Então, muitas vezes, eu acordava mais cedo para rezar. Eu tirava o meu tempo de almoço, comia rapidinho, às vezes fazia um jejum também e ia rezar. Porque era uma prioridade para mim, eu queria crescer. Cara, é inacessível, inaceitável, desculpa, você passar um ano inteiro sem progredir em nada. Nem intelectualmente, nem espiritualmente, nem como pessoa. Não dá. Deus tem algo novo, mas você tem que entrar debaixo da cachoeira. Quarta realidade. Lute com seriedade nesse novo ano para vencer os seus pecados e vícios. Para vencer os pecadinhos de estimação. E trabalhe para fazer progressos na vida espiritual. Crescendo no amor, crescendo na paciência, no autodomínio, nas virtudes em geral. Lute com seriedade para vencer os seus pecados e vícios.
Tenha isso como propósito para esse ano. Olha, você que bebe muito, que não tem equilíbrio para beber, você não pode chegar no final do ano que vem ainda bebendo igual um desequilibrado. Você não pode chegar no final do ano que vem, filho, filha, eu digo com muito respeito, dominado pelo pior do seu temperamento, sendo uma pessoa chata, controladora. Talvez você não percebeu, você é chata, controladora. Seu marido chega depois de um dia de trabalho, ele precisa de um minuto de silêncio, ele precisa de compreensão. A casa precisa ser o lugar do descanso do guerreiro, e você ele mal chegou, você está jogando as panelas em cima dele, jogando a sua insatisfação em cima dele. Eu cuidei da criança o dia inteiro, mas ele trabalhou. Tudo bem, ele pode te ajudar, mas dá 10 minutos para ele, ou para ela, no caso, se é a sua esposa, né? Você, homem chato, no pé da sua esposa, né? Lute para vencer o seu temperamento, para vencer os seus vícios, para vencer os seus pecados nesse ano. Nada de pecadinho de estimação. Lute para fazer progressos, vencendo os pecados mortais, mas também os veniais. E desenvolvendo a virtude, crescer na vida espiritual, na paciência. Ninguém se torna santo e imita Deus se não cresce na paciência. Crescendo no autodomínio. Quantas pessoas desequilibradas esse final de ano, me perdoe. É um caos. Come igual um boi, bebe demais, fala o que não deve, briga no almoço da família. Não consegue se controlar. Você precisa ser o senhor de si mesmo. O livro do Provérbios diz que uma pessoa que não tem autodomínio é como uma cidade sem muralhas, né? Naquela época a muralha protegia dos inimigos, né? Quem chega, destrói. Sabe? Cresça na paciência, na empatia. Me perdoe, tem pessoas que são tão egoístas que não conseguem pensar no outro para nada. Só existe ela no mundo dela. Cresça na empatia, não se colocar no lugar do outro. A gente vê isso no trânsito, né? Às vezes tem pessoas, você está andando aqui na Via Dutra, que está na faixa da esquerda, que é a faixa de correr, a 60 por hora, sendo que o limite é 120, né? 110. É como tipo assim, tem gente em ambulância, tem gente indo para o velório do pai, e a pessoa está lá, só pensa em si. Só pensa, eu estou dando um exemplo tosco, mas tantas coisas poderia ser, né? Então trabalhe para crescer, para ser menos egoísta, para amar mais, para vencer os seus pecados. Quinta realidade. Ainda dentro da quarta, decida-se a vencer os seus pecados e a vencer a mentira. Quanta gente conta tanto a mentira? Você sabia que mentira é um pecado que te dá um status de filiação? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, que quem mente é filho do diabo, pai da mentira. Declare guerra contra os seus pecados. Faça progressos nesse ano. Tenha isso como propósito. Quinta realidade, justamente. Se esforce para aproveitar todas as oportunidades que Deus te dá nesse ano. Todas. Veja bem, muitas vezes as pessoas que mais dão certo na vida não são as pessoas mais ricas, mais bonitas e com todos os recursos, mas são as pessoas que aproveitam as oportunidades que têm. Pare de reclamar das portas que se fecharam no ano passado e veja as portas que Deus está abrindo agora. Aproveite todas as oportunidades que Ele te der nesse tempo, nesse novo ano. Faça valer a pena. Sabe? Importantíssimo. Agora sim, sexta realidade, sexto propósito, e esse é muito importante. Imite as pessoas certas. Imite as pessoas certas. Você sabe, a gente não pode permitir exercer autoridade, influência afetiva sobre nós, autoridade afetiva sobre nós, quem não segue Cristo. Por exemplo, se uma pessoa não segue a Cristo, não permita que ela exerça influência afetiva sobre você. Não seja uma referência, não permita que ela seja uma referência para você. Imite as pessoas certas, imite os santos, imite Paulo, que dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Imite aqueles que estão crescendo na santidade, porque quando você se associa a pessoas más, de mau caráter, quando você tem como referência pessoas más, de mau caráter, você vai ser igual, você vai se tornar igual. Então imite as pessoas certas, sabe? Imite as pessoas certas. Enfim, uma última. Karina, quanto tempo temos? 2 minutos. O Orlando já vai cantar o refrão de uma canção, mas vale a pena essa última. Confesse-se mensalmente. O livro dos Provérbios 28:13 diz: aquele que esconde seus pecados jamais prosperará. Quem não se confessa não vai prosperar. Busque o sacerdote, faça boas confissões. São propósitos aí que o Padre deixa para você, para esse novo ano. Se esforce para entrar debaixo dessa cachoeira e receber esse novo que Deus tem para você, fazendo a sua parte.